Não, pastor, eu vou pagar não, daqui a pouco esquece, tá tudo bem. Não é assim não. Diferente da época de hoje, que vem o banco ou alguém vem querer negociar com você. E a sua propriedade vai ser minha, os seus filhos vão ser escravos e a sua terra vai ser minha. E aí você pode morar na rua, procurar outro lugar. Então a situação dessa mulher era essa. Só que ela está numa crise, ela tinha duas opções. Ou se desesperar e se revoltar, ou falar com quem resolve. Talvez a sua vida não está mudando, que você está se desesperando. Você está se desesperando no Facebook, no Instagram, na rede social. Você está reclamando para os vizinhos, para os parentes, e você está esquecendo de falar com quem resolve. Você está com problema? Vai falar com quem resolve. E não é o pastor Jean não, viu? Vigia. Vai falar com Deus, irmão, porque ele sim pode mudar a história da sua vida. Pastora Kel e a pastora Vera podem te dar um conselho massa. Eu posso te dar um conselho legal. Eu posso orar por você. Mas quando você dobrar o seu joelho e falar com quem resolve, isso vai mudar a história da sua vida. E aí nós vamos entrar no primeiro ponto dessa mensagem. Nós temos 4 pontos sobre isso. O primeiro ponto é esse aí, ó. Vai entrar. Pediu ajuda. Ela estava vivendo uma crise. Ela estava vivendo uma luta. Só que ela foi pedir ajuda para quem? Para o homem. Ele era da escola de profeta, ele era aprendiz, mas ele morreu, e agora os meus filhos e a minha casa estão ameaçadas, eu preciso da sua ajuda. Sabe o que eu aprendo com isso? Irmãos, nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos de ajuda de homens e mulheres de Deus, e também, primeiramente, nós precisamos da ajuda de Deus. Aprenda a pedir ajuda. Aprender a pedir ajuda é ser humilde e reconhecer que existe uma área da sua vida que as coisas não estão acontecendo e você precisa ser ajudado pelo Senhor. E talvez Deus vai te ajudar diretamente. Só que talvez Deus vai usar alguém para te ajudar. Mas não é sair pedindo ajuda para qualquer um. É pedir ajuda para quem é homem e mulher de Deus, sabe? É entrar no seu quarto e falar: Senhor, me ajuda. É falar: eu estou com a dificuldade aqui, eu preciso da sua ajuda. É o SOS de Deus, chamado Espírito Santo. Me ajuda. Porque tem muitas pessoas que têm um problema e você fica o quê? Administrando esse problema. Você fica administrando essa luta. Você fica empurrando com a barriga. E esse problema ele começa a crescer. E você fala: não, é pequenininho ainda. Eu não tenho que se importar. E aí começa a crescer. E daqui a pouco esse problema está enorme. Esse problema vai te engolir. Eu gosto de ver alguns documentários. E tem um que não mostrava o vídeo, mas era uma notícia, né? Isso é real, isso não é pegadinha, viu? Não é brincadeira. Tinha uma mulher que ela criava uma cobra. Isso mesmo. Quem tem medo de cobra aí? Acabou o homem, irmão. Acabou o homem. Você quer perder a amizade comigo e você queria tacar uma cobra em mim. Misericórdia. Não, acabou o homem. Cobra. E nessa história fala que essa mulher estava criando uma cobra. E ela dava alimento, ela alimentava e tudo mais. E ela percebia que a cobra dormia toda noite enrolada. A cobra tinha a caminha dela lá. Imagina uma caminha de cobra. Ela dormia enrolada lá. Só que ela começou a perceber que a cobra começou a dormir esticada. E a cobra dormia do lado da cama dela e ela dormia esticada. E ela foi perguntar pro veterinário: por que meu pet, né? Por que meu pet está dormindo diferente? Mas como assim? Não. Vamos chamar ela de Lulu. A Lulu sempre dormia enrolada. Agora ela está dormindo esticada. O que está acontecendo? A veterinária falou: não, ela está dormindo esticada. Faz quanto tempo que ela não come? Ela enjoou, né? Faz um mês e meio que ela não pega nada. Então, ela tá dormindo esticada, que ela tá medindo você, para ver se já dá para ela comer você. Irmão, isso não é invenção não, isso é real, foi um fato real. A cobra estava dormindo esticado para ver se já conseguia comer a dona dela, engolir. Eu fiquei horrorizado, eu falei: olha que falso, até parece uma cobra, mas é, né?
Que naja. Ai, mas por que você está falando isso, pastor? Porque às vezes eu vejo muito crente assim. Ah, não, nem é um problema tão grande, não. Tudo bem. E vai deixando. E na hora que você volta lá, a atenção nisso, esse problema desse tamanho. E já está na UTI, as coisas já não estão mais fáceis. Aí você fala, mas Deus esqueceu de mim. Mas Deus não cuidou da minha família. Não é, irmão. É porque você ficou administrando problema e crise. E problema e crise não é para ser administrado. Problemas são feitos para ser resolvidos. Crises são feitas para ser vencidas. Homens e mulheres de Deus não andam refém de problemas. Homens e mulheres de Deus resolvem problemas, vencem as circunstâncias. E o nome de Deus é glorificado. Então fala pro seu irmão aí, ó. Você para de criar cobra. E se ele não gostou, depois você resolve com ele, viu? Então, pelo amor de Deus, pede ajuda. Nessa manhã você tem uma oportunidade de pedir ajuda para Deus. Quer coisa melhor do que isso? E sabe o que é mais grave, irmão? Que às vezes Deus está te ajudando e você não está percebendo. E aí entra aquele ditado popular que nós falamos: nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Você precisa querer ser ajudado. Eu tenho uma licença poética para poder falar. Eu vou contar uma das historinhas do missionário Edmar. Cada vez que ele conta essa história, ele aumenta mais um pouquinho, mas está tudo bem. É bem conhecida essa história, é domínio público dos pastores, todos os pastores já contou isso. Mas conte uma história de um rapaz que ele caiu, o barco dele deu tudo errado e ele está segurando num galho. Ele está numa cachoeira, mas ele está antes da queda da cachoeira. Então a qualquer momento ele vai cair. E ele está lá se segurando. E ele fala: Deus, me ajuda, me salva. E aí daqui a pouco vem outro barco perto dele. Fala: ei, rapaz, você não quer ajuda não? Vem cá, eu vou te salvar, eu vou jogar uma corda. Não precisa, já falei com Deus, Ele vai me ajudar. E o barco vai embora. Daqui a pouco passa um pessoal na margem do rio e vê aquele rapaz lutando pela vida. E o pessoal: ei, a gente vai te salvar. Não precisa, eu já falei com Deus, Deus vai vir me salvar. Daqui a pouco passa um helicóptero. Eu não sei se era do Datena, mas passou fazendo... E chegou... Olha que helicóptero ruim, né? E chegou perto, falei: ei, rapaz, vem cá que eu vou te ajudar. Ele: não precisa, Deus vai vir me salvar. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Porque Deus mandou ajuda. Deus mandou 3 tipos de ajudas diferentes para esse rapaz. Só que ele não queria ser ajudado. Ele queria ser ajudado da maneira dele. E tem muito crente assim. Os irmãos estão querendo te ajudar. O pastor, a igreja, Deus está querendo te ajudar. E você está falando: não, eu só acredito se descer um anjo aqui, tocando uma harpa, cantando Dia Feliz. Senão eu não quero. Quem quer ser ajudado, irmão, não fica escolhendo a forma. Apenas acredita, estende a mão e vai para cima. Quem depende de milagre não fica fazendo conta. Não, para acontecer tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, milagre não se explica, milagre se vive. Então, deixa essa bobagem de lado. Pede ajuda para o Senhor, deixa Ele te ajudar. Essa semana um jovem que faz 8 anos que saiu da igreja me procurou. Quero voltar para a igreja. Falei: eu vou servir. Falei: isso aí. E para recuperar o tempo perdido, eu vou servir aí na sede. Falei: misericórdia, já está ficando ruim. Aonde tem um erro aí? Mas tem um problema. Falei: qual? Estou com vergonha. Falei: vergonha do quê? O que o pessoal vai falar de mim? Eu falei: não, a gente não parou de comer desde o dia que você saiu. Pelo amor de Deus. A gente, na hora que você entrar, a gente vai montar um corredor assim, vai te apontar assim, ó, falar assim: quanto você foi ruim e ficar longe. Falei: meu irmão, tira isso do seu coração. Isso é o diabo que está colocando no seu coração. Ninguém vai te julgar, não. Pelo contrário, nós vamos te ajudar a empurrar você para o propósito. Então, às vezes você está aí: mas eu vou pedir ajuda. O que vão pensar de mim? Eu vou pedir ajuda. O que o pastor vai pensar de mim? Sabe qual que é uma das maiores setas que o inimigo joga na sua cabeça? Fala nada para o seu pastor, não. Ele já tem tanta coisa para se preocupar. Para que você vai incomodar ele com isso? Isso é besteira. Nossa, seu pastor tem tanta coisa. Não pede oração no grupo de oração, não. Para quê? As irmãs já oram por tanta coisa. Se você não ora, ainda vai pedir oração?
Aí você fica amarrado nisso aí, nessas coisas. Porque o inimigo mudou a estratégia. Hoje ele não precisa te tirar da igreja. Ele só quer deixar você perdidão, confuso. Não, vai pro culto não. Tu já faltou 2, falta 3 e pede música. Descansa, você merece. Aí você não vai pedindo ajuda, Pastor, mas tá pesado, tá difícil. Eu sei, por isso você precisa pedir ajuda para Deus e para os irmãos que Deus colocou para te ajudar. Então, o que começou a mudar a vida dessa mulher é que ela pediu ajuda para quem podia resolver a vida dela. Então, um conselho de pastor, de servo de Deus: peça ajuda que o Senhor vai ajudar você. Você pode passar o segundo, por gentileza? O segundo ponto é: não aceitou a situação. Ela não se conformou com o que estava vivendo. Ela falou: Deus, eu não aceito isso. Meu marido morreu, os meninos vão virar escravo e a nossa casa vai ser vendida. Eu não aceito isso. Ela não aceitou a situação. Eu vejo muitas pessoas conformadas. Ah, mas sabe o que é, pastor? É que é minha dor de cabeça. É que a minha diabetes. Eu falo: irmão, pelo amor de Deus. Ah, não, que é o modo de falar, né? Não, não é modo de falar, não. Renuncia a isso. Não, sabe o que é, pastor? A minha família sempre pagou, todo mundo pagou aluguel. Então eu já estou conformado já. Pelo amor de Deus. E aí Deus está pronto para te abençoar, mas você está conformado com a situação que você está. Eu não estou falando que a gente não tem que ser grato pelas coisas que nós já temos, irmão. Mas nós temos que ter um coração, saber que Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode mudar todas as áreas da sua vida. Entenda uma coisa: eu não estou falando que todo mundo vai ser rico aqui, não é isso, pelo amor de Deus. Mas você não pode ser escravo. Não adianta, o meu casamento está bem, o meu ministério está bem, e eu ser escravo em alguma outra área da minha vida. Deus é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Para de se conformar. Então, se tem alguma área da sua vida que você está vendo aí que não está legal, não se conforme. Coloque em oração. Chama a Deus para uma conversa. Fala: Deus, e essa área aqui? Isso aqui que está acontecendo? Senhor, o senhor precisa... E aí? Não está certo isso aqui não. Fala para Ele. Porque tem muita gente esperando a resposta de uma oração que você nunca fez. Deus, eu estou na igreja, mas a minha família por inteiro não está. Tá certo isso não. Quero ganhar minha família. Deus, as minhas finanças é uma aventura. Mente vazia. O caminho para Shopee, para o Mercado Livre. Como que tem outro agora? Surgiu outro, irmãos. Eu vou falar para vocês. O nome dela acho que é Temu, né? Temu. E aí eu vou falar uma coisa que vai te animar mais ainda. Agora em setembro vai lançar o Pix parcelado. Você consegue parcelar no Pix as coisas. Você dá uma entrada e parcela em 4 vezes o negócio. Não estou te ajudando, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a sua vida financeira não está tão legal. Você está falando: Senhor, é o diabo, é o inimigo. E às vezes Deus só quer trazer uma luz para você e colocar você, organizar a sua vida. Mas se tem alguma área da sua vida que você não está contente, se tem alguma área da sua vida que as coisas não estão legal, não fique triste. Jesus pode mudar, mas não se conforme. Jesus vai mudar conforme o tamanho da sua fome e da sua sede por isso. Pastor, o meu ministério não está legal. Ore a Deus. Pastor, meu casamento. Pastor, o meu trabalho. Eu estou aqui, mas eu estou lembrando que amanhã, 7 horas da manhã, eu estou batendo ponto lá. E eu já estou angustiado. Pastor, começa a dar domingo à tarde, já começo a ficar triste. Eu gosto do trabalho, é um salário legal, mas eu não aguento mais ficar lá, pastor. Então não aceite a situação. Ore a Deus, pede para Deus abrir uma nova porta. Deus vai te honrar e você vai ser abençoado. A palavra de Deus fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Ou talvez nós não estamos nem pedindo. Ou talvez nós estamos nos conformando com a situação que nós estamos vivendo. Eu não estou falando que nós não vamos passar por doenças, por lutas, por dificuldades, por dias ruins. Mas eu estou falando: não aceite algumas situações da sua vida. Não aceite.
dobra o seu joelho na sua casa e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor mude a realidade dessa área da minha vida, ou é a minha vida inteira. Eu sou muito grato a essa igreja, mas eu falo: Senhor, eu não aceito a situação dela hoje, eu quero romper, eu quero viver milagres, eu quero ver paralíticos andando aqui nesse lugar, eu quero ver cegos enxergando. Eu já fiz uma promessa para Deus. Promessa, pastor? Promessa, eu fiz promessa. Propósito é uma coisa, eu fiz promessa. Falei: o dia que o primeiro paralítico andar aqui nessa igreja, eu vou catar a cadeira de roda dele e eu vou surfar até lá na rua de baixo, montado nela aqui, falando glória a Deus, aleluia. Eu já prometi isso para Deus. E agora eu estou falando isso para vocês. Em nome de Jesus, eu sei que na hora vai dar vergonha, mas eu vou fazer. Vou montar aqui em cima dela aqui e vou ir aqui, ó. Aleluia. E eu vou arrumar um segundo para o Senhor ir comigo. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero ver Deus mudando, transformando a vida de pessoas. Eu quero ver milagres, curas, maravilhas. Eu sou grato pelo que nós estamos vivendo aqui hoje como família espiritual. Mas eu sei que Deus tem muito mais, e a minha fome é para viver muito mais com vocês aqui nesse lugar. Eu estou dando exemplo aqui da igreja, mas pegue isso para a sua vida pessoal, meu irmão. Ô pastor, mas a minha vida está tão boa. Seja grato então. Mas eu quero dizer que tem mais para a sua vida de Deus. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não são planos ruins, são planos bons de fazer a gente prosperar. E às vezes a gente fica com uma falsa humildade. O que é isso, pastor? Falsa humildade? Falsa humildade. Não, tá muito bem. Não, já tenho tudo bem. E aí você se conforma. E Deus tem o quê? Óleo novo, coisas novas para derramar sobre a sua vida. Isso é para que essa parte aqui agora é para quem sonha, tá? Eu oro para que Deus mande pessoas para esse lugar. E de pessoas Ele vai mandar de todos os jeitos, todos os estilos, de todas as maneiras. Vai mandar os caras de terno engravatado, que eu acho muito bonito os caras usando terno. Vai mandar os tatuados, vai mandar os caras do skate, vai mandar os barbudos, vai mandar as irmãs do coque, vai vir mais irmã do coque. Vai vir gente de todo tipo de profissão, vai vir empresários, mas eu já oro, eu tenho certeza que existem grandes empresários hoje já aqui dentro. Então você que tem sonho de negócio próprio, você que já é empresário, você que já é um empreendedor que tem um negócio próprio, não limite os sonhos de Deus, deixe Deus empurrar você para onde Ele quer, em nome do Senhor Jesus. Grandes redes aqui nesse lugar, grandes empresas nascendo aqui, você vai ser um gerador de oportunidades, amém? Não se conforme. Você que está só com um filho aí, não se conforme. Tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aí os irmãos estão pensando: e você nada, né, pastor? Tô te olhando. Meu vai vir, irmão. Eu tô orando para 2, mas já tô com fé para 3. Pastor Dudu viu lá em Brasília, lá o pastor olhou para mim e falou, né? Vejo trigêmeos. Foi. Vejo trigêmeos. Fui zoar o pastor lá, me lasquei. Falei: pastor dá 25 anos, 26. Falei: pastor, 3 filhas já, que benção, hein? Tá igual com ele, todo ano tem um, hein? Parabéns. Ele aí: na sua vida eu vejo 3 de uma vez. Me lasquei, fiquei todo sem graça, não sabia onde colocar a cara. Vai, tonto. Mas com isso eu tô falando o quê? ICB Vida Nova, volte a sonhar. Para de se conformar. Você não foi feito para viver no raso. Volte a acreditar nos sonhos de Deus. Você é uma potência na mão de Deus, irmão. Você vai longe nas mãos de Deus. Volte a acreditar. Pastor, sabe o que é? Meu sonho é ter a casa mais linda desse bairro. Não para ser melhor do que ninguém, pastor, mas porque eu quero ter uma casa muito linda. E vai sonhar, vai acreditar que Deus vai fazer. Irmão, Deus realiza sonhos. Deus realiza sonhos. E às vezes Deus está querendo realizar coisas na nossa vida. Só que a gente está tão focado nos problemas que a gente está esquecendo de sonhar. E quem deixa de sonhar, deixa de viver. Volte a sonhar. Volte a acreditar que existe um óleo novo, existe uma unção nova que vai te empurrar para um lugar de realizações. Até hoje você ouviu promessas, mas está chegando o tempo de essas promessas começar a ser ativadas, ser cumpridas na sua vida. Volte a sonhar. Amém? Glória a Deus. Mas o terceiro ponto, Deus tem falado muito aqui nessa igreja. E o terceiro ponto talvez seja um dos pontos mais importantes dessa mensagem. Fundamental.
Talvez hoje você esperava uma palavra de fogo, uma palavra que você ia virar uma pirueta, uma palavra que você ia ver visões. Semana passada teve uma irmã dessa igreja que ela viu um rio aqui dentro dessa igreja aqui, ó. E esse rio molhava uma galera aqui, ó. É maravilhoso quando acontece essas coisas. Mas tem dias que o Senhor vai nos dar uma palavra mais firme mesmo para chacoalhar a gente e falar assim: acorda, você precisa voltar a sonhar. Passa para o próximo. Ah, não, já está no próximo já. Eita, você me enganou agora, hein? Foi mais rápido que eu. Ela obedeceu a palavra que ela recebeu. O profeta fala para ela: o que você tem aí na sua casa? Quase nada. Mas eu tenho uma botija de azeite. Então vai nos seus vizinhos, vai emprestar vasilhas e vai para sua casa junto com seus filhos. Ela obedeceu. Irmão, obedeça a palavra de Deus, porque a obediência vai abrir portas para o milagre na nossa vida. A obediência abre porta para o sobrenatural. A obediência destrava. Entenda uma coisa: a obediência abre algumas portas que o seu talento, a sua capacidade e o seu carisma nunca vai abrir. A obediência com Deus vai te levar a lugares que você nem imaginou que você ia chegar. Mas obedeça. Você que é pai, você que é mãe, você fala algo pro seu filho e ele desobedece, como que você fica? Felizão? Não. Você fica cheio de ira, né? Para não falar outra coisa. Você fica cheio de... Eu lembro quando eu desobedeci a minha mãe, e eu peguei essa mania também. Eu tento vencer isso. Minha mãe vinha me bater, e minha mãe sempre teve a mania de morder a língua. E ela ficava assim: vai me bater. Teve um dia que ela me deu uma chinelada, e eu fiz assim, ó. Pra meio que pegar a língua, né? Irmão, eu tomei a surra da minha vida que eu fiz isso. Tomei a surra da minha vida. Não é exagero, não. Ela colocou eu no chão assim, colocou o joelho dela assim, ó, no concreto assim, ó. Ela me deu tanta chinelada, irmão. Foi chinelada num monte de lugar. Não pode nem falar aqui pra vocês. Mas eu tomei a surra da minha vida. Mas sabe por quê? Fruto de uma malcriação e de uma desobediência. E às vezes você tem apanhado, não é de Deus, você tem apanhado da vida. A vida tem batido em você com aquele chinelo Havaianas 40, encardido, branco. Foi muito específico, né? Só eu sei por onde eu passei. Você está apanhando da vida de chinelada, Havaiana de pau. Você está apanhando, por quê? Mas por que eu estou apanhando? Por que só acontece isso comigo, Deus? Fruto de desobediência. Tem aquele velho ditado, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não. Quem desobedece, esquece. O outro lado, não. Quem planta, colhe. Então, se você está plantando desobediência, você vai colher o quê? Havaianas, chinelada, surra. Aí, às vezes, a vida está te batendo. Está muito equilibrada a sua vida. Uma hora você apanha da vida, outra hora ela te bate. Você não tem salvação, está difícil. Você está apanhando mais que pandeiro em roda de samba. Você não aguenta mais. Você está perguntando: Deus, mas por que comigo? Deus, irmão, Deus não é gente não. Vocês sabem, né, que Deus não é gente. Deus não é menino não. Quando Deus quer tratar com a gente. Tem uma... Eu já falei isso aqui há um tempo atrás. Dentro do povo de Israel, a cultura de Israel é muito rica, a cultura dos judeus. Se você for parar para estudar, tem muitas coisas hoje que o mundo usa que aprendeu com eles. Tem algumas coisas que hoje são aceitáveis, outras não, num mundo meio que politicamente correto, mas tem uma coisa que os pastores de ovelha faziam quando tinha uma ovelha muito agitada. Aquela ovelha que não obedecia. Aquela ovelha que na hora de comer a ovelha estava longe. Na hora de tomar água a ovelha estava longe. Esse pastor, o que ele fazia? E ele não conseguia se aproximar dela, porque ela era uma ovelha arisca. O que esse pastor fazia? Ele catava a ovelha e ele quebrava a patinha dela. Sim, o próprio pastor. Ela não conseguia mais correr. Ela não conseguia mais andar. E agora ela dependia do pastor. Então, o mesmo pastor que quebrava a patinha dela, ele passava o remédio, ele ficava cuidando dela por dias. Então ele conseguia amansar ela. Ele dava água, ele dava comida, tudo na boca dela. E ele ficava ali amansando com ela. E depois que ela sarava, sabe o que acontecia? Ela já não saía mais de perto dele. Porque ela se acostumou com o pastor. Sabe o que significa, irmão?
Tem dia que Deus prefere te quebrar do que te perder. Existe um Deus que Ele não dispensa vaso, Ele não joga fora, Ele quebra o vaso e faz um novo. Então tem momentos que Deus vai nos quebrar, irmão. Deus vai nos amassar, sabe? E vai doer, mas para deixar a gente perto, para fazer um vaso novo. Ah, se fosse o pastor Jean, eu já teria dispensado um monte de gente na minha caminhada cristã de 16 anos de evangelho. Mas graças a Deus que Deus não vê como eu vejo. Talvez a gente vê o lado de fora, mas Deus vê o seu interior. Você é muito precioso para Deus te perder de qualquer maneira. Então quando Deus está te quebrando, é que Ele está falando, eu estou amassando barro, e eu vou melhorar aquilo que eu vou depositar dentro de você. Então obedeça. Obedeça, meu irmão. Deus tem falado há algum tempo aqui já sobre obediência. E se Deus tem falado sobre obediência, significa duas coisas. Que existem pessoas obedientes aqui nesse lugar. Glória a Deus. E Deus se agrada dos obedientes. Aleluia. Eu lembro quando eu ia para casa da minha avó, esse tempo eu já estava mais obediente. Ela falava, eu fiz um bolo ali, ó, mas não é para mexer. Enquanto eu voltava para a gente tomar café. Meu irmão, era a maior tortura da minha vida. Eu me segurava. Eu acho que naquela época eu tinha verme. Mas eu ficava, meu Deus do céu, eu preciso ir lá comer esse pedaço de bolo. Só que quando a minha avó chegava, minha avó, parabéns, obedeceu. Eu senti uma paz. Porque as lombrigas se aquietavam. Então Deus e minha avó ficava feliz. E com Deus não é diferente. Deus se agrada dos obedientes. Mas se Deus também está mandando falar tanto isso aqui, é porque talvez tenha alguém que precisa obedecer a Deus mais, que está sendo desobediente. Pastor, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas quando Deus fala com você e você demora para responder, você já está desobedecendo Ele. Então qual é a área da sua vida que você precisa tomar mais essa atitude? É melhor, eu fecho esse tópico aqui. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente escolhendo sacrificar do que obedecer. Essa mulher obedeceu. E ela foi emprestar vasilhas vazias. E sabe por que ela tinha para quem emprestar? Porque ele era uma mulher que ela se relacionava. Mais do que emprestar uma vasilha para alguém hoje, será que você teria alguém para pedir uma vasilha emprestada? Ih, pastor, agora você pegou na ferida, viu? Como assim? Como é seu relacionamento com os vizinhos da sua rua? Com o pessoal do seu trabalho? Com o pessoal que você... Irmão, não é possível, você não vive isolado, você convive com alguém. E quando eu falo isso, eu não estou falando que é para você ser super amigo de todo mundo e colocar todo mundo dentro da sua casa. Não é isso. Mas o cristão, é o dever dele. Pelo menos de manhã ele passar, bom dia, tudo bem? Bom dia. Mas você sai da sua casa e você não fala com ninguém. Se aqui, ó, o bico vai apontando para onde você está indo, você vai. E aí, meu irmão? Imagina se essa mulher não fala com ninguém. Imagina se ela é brigada com todo mundo, lembrando que ela já morava num lugar que nem todo mundo servia a Deus. Aí imagina se o profeta fala, vai lá emprestar vasilhas do vizinhos. Ela fala, não, eu não falo com ninguém aqui não, então não tem nem como eu bater na casa da Dona Maria e pedir vasilha, nunca falei com ela. Você está entendendo? Que o milagre só aconteceu porque ela já era uma pessoa que fazia algumas coisas. Então talvez o seu milagre não chegou ainda, mas vai se preparando para viver ele. Ah, sabe o que é, pastor? É que você não pega. Eu estou estressado. Eu entro de manhã nesse BRT aí, ó. Povo chato. Pessoal chato. Então, meu querido, mas você é a alegria de Cristo que Ele colocou lá dentro. 7h10 da manhã. Eu sei que tem um pessoal que parece que nem tomou banho. Eu sei que tem um pessoal que vai com o cotovelo na sua cara e você quer dar um murro. Eu sei, também já passei por isso. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que tem dia que a gente não quer falar com ninguém. Isso não é revelação, mas eu sei que você senta no banquinho lá, você coloca o fone e fecha o olho e finge que está dormindo. Eu sei, para não falar com ninguém, eu sei. Porque eu também já fiz isso.
Mas o Senhor está te colocando em lugares, irmãos, que Ele quer brilhar através de você. Eu estou falando que você tem que ser o alecrim dourado, porque também ninguém suporta, né? 7 horas da manhã, segunda-feira. O cara que é muito feliz de segunda-feira, 7 horas da manhã, ou ele é crente ou ele é doido. Mas ninguém suporta uma pessoa muito feliz segunda-feira, 7 horas da manhã, né? Uhul! Vamos viver! Uhul, boa semana! Não, não é isso. Calma também, calma. Volta aqui, equilíbrio. Mas você precisa ser uma pessoa que transmite a luz de Cristo, amém? Falei, pronto, falei. As pessoas precisam ver, fulano que trabalha ali, é o crente, ele passa aqui todo dia e fala com a gente. É isso, pronto, é isso. E que também você seja a pessoa que tem uma vasilha para emprestar. E o que é uma vasilha aqui? É uma oração, é uma ajuda. Às vezes alguém chega em você e fala assim, me ajuda em oração. Mas o que está acontecendo? Irmão, ela só pediu sua ajuda em oração, só ora. Se ela quiser compartilhar com você, ela vai te falar. Que nós possamos estar dispostos a ajudar as outras pessoas também. Não, o pastor ajuda. Não, meu irmão, eu ajudo, mas eu preciso contar com a sua ajuda também. Uma igreja pastoral. O que é uma igreja pastoral, pastor? É uma igreja que todo mundo vai ser pastor? Não. É uma igreja que aprendeu a cuidar um do outro. É uma igreja que quando o irmão talvez não estiver entre nós, estiver doente, ligar e falar assim, eu senti sua falta. Quero falar que você é chato, mas eu sinto sua falta. Eu amo você em Cristo Jesus. Cuidado para quem você vai falar isso, viu? Mas eu quero falar que você e sua família estão nas minhas orações. Isso é emprestar vasilha. Eu quero falar que nessa manhã eu recebi algo novo de Deus. Eu estou falando que a sua família também vai receber. É se importar aqui. Não adianta o azeite só cair na minha casa. O azeite tem que cair na casa de vocês também. A glória de Deus não tem que ficar só em casa. A glória de Deus tem que ficar na casa de vocês também. Sabe por quê? Porque não é império. Império eu quero só para mim. Reino a gente divide, a gente compartilha. Jesus não guardou o pão. Jesus partiu o pão e compartilhou. Então é sobre isso. Mas seja obediente. Seja obediente. Glória a Deus. Quantos estão dispostos a ser obediente, independente do que Deus pedir para você? Cuidado, hein? Isso aqui é muito bem, cuidado. Amém. Mas quando a gente obedecer ao Senhor da maneira que Ele deseja, os céus vão estar abertos ao nosso favor. Glória a Deus. O último tópico para a gente fechar, poder orar e ser feliz. Passa aí para a gente, por favor. Fechou a porta. Ela recebeu uma ordem, ela obedeceu. Ela passou na casa da Dona Maria, do seu Manuel, do seu Benedito. Empresta uma vasilha, empresta uma vasilha, empresta uma vasilha. E os meninos também foi pedindo vasilha para todo mundo que conhecia. Então eles pegaram todas aquelas vasilhas e levaram para casa. E ela fechou a porta. O que significa fechar a porta aqui? Tem alguns significados. Mas o primeiro, o milagre que você está esperando, você pode receber aqui. Mas talvez ele não comece aqui. Ele começa lá na sua casa, na sua intimidade, irmão. Outra coisa, nem tudo que você passa, nem tudo que você enfrenta, todo mundo precisa ficar sabendo. É só você, Deus e a sua família. Imagina só. A gente, se você não sabe, acredito que todo mundo sabe, mas a gente tem discipulados aqui na igreja e nós temos a opção de atendimento pastoral. O que é um atendimento pastoral? Eu e a Kel, ou só eu, até mesmo a pastora Vera, o pastor Dudu também faz isso. Nós marcamos um horário com você que está precisando e nós ouvimos você, nós conversamos, nós oramos juntos e Deus dá algumas direções, amém. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, nós fazemos isso, porque nós entendemos que isso é pastorear também. E já tem muitos irmãos aqui que já tiveram esse tempo com a gente. Agora imagina se eu pego um irmão, vou pegar o Kennedy, vamos falar aqui sobre a sua vida pessoal, na frente de vocês. Vamos falar aqui das suas dificuldades, vamos falar aqui do que está acontecendo, como está seu coração. Imagina eu tratar a vida de uma pessoa na frente de todo mundo. Não seria estranho? Dependendo da situação, você não ficaria constrangido? Então, Kennedy, fala um pecado aí. Ai, pastor, eu sou São Paulino, estou tentando me libertar, mas está difícil. E você fala, meu Deus, ele é São Paulino, queima ele, Jesus. Você ia ficar horrorizado.
Você não ia achar estranho? Por quê? Porque tem certas coisas que você não precisa saber. E por que todo mundo tem que ficar sabendo da sua vida? Uma vez eu dei um conselho para uma moça. Não, pastor, eu não quero mais meu casamento. O meu marido não vale nada. O meu marido é um traste. Eu mandei ele embora mesmo. Aquele infeliz. Eu vou queimar as roupas dele. Falei, calma. Realmente ele é um traste, um cafajeste. Mas calma. Não fala mal dele assim não. Coitado do seu presente de Deus. Por quê? Eu já falei para a família inteira, justamente isso. Aí depois você quer voltar com ele, você não tem cara. Por quê? Porque você já falou mal do seu marido para todo mundo. Aí sabe o que aconteceu? Graças a Deus, irmão, voltaram, estão casados já há 3 anos de novo. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas precisava você pegar o seu problema e expor para todo mundo? Ah, para minha família. Deixa eu te falar, a sua família é você e seu esposo e sua casa. O resto é tudo parente. Ah, eu não concordo com isso. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Gênesis fala, pega você homem, versão do pastor Jean. Pega você homem, a sua esposa, o seu brotinho, o seu presente de Deus, junte com ela, case com ela e forme uma nova família. Eu não estou falando que você tem que deixar de amar seu pai, sua mãe, os seus outros parentes. Ai, mas o meu primo é que nem um irmão para mim. Tudo bem, mas a sua família, biblicamente, é as pessoas que estão dentro da sua casa. E roupa suja, a gente lava em casa. Problema, crise, a gente lava em casa. A gente não precisa colocar para todo mundo ver. Ó, a gente está em crise, viu? A gente está em crise. Já que é para se expor, eu vou me expor. Porque onde já jogaram meu nome na mesa, então agora eu vou me expor de verdade. Eu tenho um probleminha, irmão. E vocês não sabiam disso, agora vocês vão saber. Eu tenho um probleminha. Eu gosto, mas eu não posso comer azeite. 2 vezes que eu comi azeite, coloquei na pizza. Eu passei muito mal mesmo. E alguns domingos atrás eu fui jantar com um casal muito especial da nossa igreja. E eles tinham pizza. E o cara falou, ó, pastor, esse azeite aqui, ó. Esse azeite aqui veio de outro lugar. Acho que veio do inferno, porque, meu Deus do céu, o que fez comigo depois daquilo lá, você não está entendendo. E aí eu falei, não, vou colocar só 3 gotinhas, né? Coloquei só 3 gotinhas. Eu falei, nossa, muito bom, ó. Dá para sentir, né? A oliveira. Eu meti uma mamarra também, né? Nossa, muito bom. Aí depois dali, às vezes, irmão, falar não vai curar a nossa vida. Não, pastor, vamos lá em casa tomar um café. Esse foi o meu erro, eu fui. Na hora que a gente chegou lá, a pastora Vera estava com a gente. Eu fui tomar o café. Nem acredito que eu vou falar isso aqui, mas vou falar. Eu fui tomar o café. E o pessoal conversando. E daqui a pouco, irmão, começou a mexer tudo aqui dentro, aqui, ó. E de verdade, a minha pressão caiu. Vocês sabem o que estava acontecendo, vocês já sabem. Minha pressão caiu. Eu comecei a passar muito mal. Mesmo. Aí eu levantei. Eu fui pra janela aqui, ó. E comecei a tomar um ar. Aí o cara, você tá bem, pastor? Eu falei, bem, tô bem. E aí a gente saiu lá fora pra ir embora e fica mais meia hora conversando. E eu já tava passando muito mal, eu já tava aqui assim, ó. Tipo, eu tava me segurando muito, irmão. Me segurando muito. E aí fui embora e no dia a gente tava junto com a Verinha. Passei na casa da Verinha. A gente tava com o carro dela, deixei o carro dela lá, bonitinho. E aí eu tava de Uber, né? Isso era domingo. 11h59 da noite. Os perigos do domingo à noite. O Uber chegou, eu falei, eu não vou aguentar, eu vou me cagar dentro do Uber, não vai dar certo. Eu tava passando muito mal. Aí eu entrei dentro do Uber, a Carol entrou e era uma moça, eu falei, é uma mulher, nada contra, tá? Mas era uma mulher. E ela saiu a 20 por hora. Eu falei, não vou aguentar, senhor. Irmão, eu tava chorando, eu tava passando muito mal. Eu tô falando isso aqui porque todo mundo já teve dor de barriga. Para de olhar com essa cara pra mim. Todo mundo já teve. Eu tava passando muito mal. E a minha esposa falou assim, moça, você tem que comer um pouquinho mais rápido, meu esposo tá passando mal. Ela falou, é pro hospital? Aí ela falou, não, é pra casa mesmo. E o que mais me doeu é que ela deu um sorrisinho assim, ó. Tipo, ela sabia que eu tava mal. E aí depois eu cheguei em casa e foi 50 minutos de ministração, trancado no banheiro, expulsando tudo que tinha de azeite. Sai azeite do cão da minha vida. Foi uma madrugada muito difícil, irmão, passei muito mal. Agora imagina se eu chego aqui na igreja e falo isso pra vocês, que não estou falando agora. Agora eu estou falando, né? Mas imagina se eu chego, vou no meu Instagram e falo, ó, pessoal, passei mal aqui, ó. Tá tendo uma crise aqui, ó. Imagina se eu conto isso pra todo mundo. Imagina se eu conto isso pra todo mundo, o que vai acontecer? Já contando aqui, né? Pode ser esse corte do YouTube.
Mas sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou falando de algo que eu passei mal, algo que todo mundo já passou mal. Todo mundo já teve uma dor de barriga. Todo mundo já teve que ficar o dia inteiro no soro. Todo mundo já comeu um negócio, teve aquele famoso piriri, né? Que não bateu bem. Isso é muito ruim. Mas tem muita gente que está expondo a vergonha da sua casa para todo mundo. Você está contando para todo mundo como está a sua casa. E as pessoas não precisam saber porque elas não vão resolver. Quem precisa saber é Deus. É Deus que vai mudar a sua história. Conta para Deus. Milagres são gerados de portas fechadas. Conta para Ele. Aí todo mundo sabe. Aí sabe o que você fala? Ah não, mas Deus sabe, pastor. Deus sabe. Ah, mas claro. Olha, eu fico nervoso. Amém? Glória a Deus. E sabe o que aconteceu quando ela fechou a porta? Só estava ela e o marido dela. Oh, marido não, mas estava morto. Só ela e os filhos dela. Até me confundi. Sabe o que aconteceu? O azeite começou a cair. O azeite começou a encher as vasilhas. E tome azeite aqui, ó. E toma misericórdia, dá até dor. Toma azeite aqui, ó. E azeite, e azeite, e azeite, e azeite, e azeite, e azeite, e azeite. Só que de onde estava vindo esse azeite, irmão? De onde estava brotando esse azeite? Se ela só tinha um pouquinho na casa dela. Entrega o pouco que você tem na mão de Deus. E Ele vai multiplicar. Ai, mas eu só tenho um pouquinho para começar. Entrega na mão de Deus que Ele vai multiplicar. Milagre não fica tentando fazer conta para o milagre. Para a gente 2 mais 2 é 4. Para Deus 2 mais 2 pode ser 2.000. Porque Deus multiplica da maneira que Ele quer. E o texto vai falar que só acabou o azeite. Só parou o azeite quando acabou as vasilhas. Então talvez você tenha um azeite na sua casa. Você tem as vasilhas na sua casa. Só que essas vasilhas estão cheias de coisas que não agradam a Deus. Então eu quero te convidar nessa manhã você jogar essas coisas fora, deixar as vasilhas vazias, colocar o azeite na mão de Deus e Ele vai multiplicar. Sabe o que significava o azeite lá naquela época? O azeite era um produto muito valioso. O azeite era equiparado nos dias de hoje ao ouro. Então sabe o que ela fez? Ela vendeu, ela reteu um pouco para ela, e que aquela quantidade ela conseguiu viver bem, irmão. Não é de qualquer jeito não. Ela conseguiu viver melhor pro resto da vida dela. Já existe azeite sobre a sua casa. É a presença do Espírito Santo de Deus. Só que você precisa abrir espaço. Você precisa abrir espaço para ter mais azeite. Você precisa abrir mais espaço para Deus derramar mais coisa de Deus sobre a sua vida. Você precisa abrir espaço para o novo de Deus na sua história. Você precisa abrir espaço no seu casamento. Você precisa abrir espaço na sua vida financeira. Você precisa abrir espaço no seu ministério. Abra espaço para o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Feche teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar. E você vai orar por milagres que precisam